Olá, que bom encontrar vocês aqui. Eu vou começar agora aos pouquinhos, para a gente dar tempo para o pessoal ir entrando. Essa semana eu estive numa aula com o professor Rupert e numa aula nesses tempos de coronavírus, lógico, foi uma aula online e é muito diferente, assim, se começar todo um trabalho a partir dessa, dessa, dessa distância, digamos assim, né? Que é a gente se aproximar de nós próprios e, ao mesmo tempo, a gente começar a trabalhar de uma forma tão afastada, né? É muito diferente, né? Mas foi muito interessante, eu gostei muito. Foi constelações online, eu tive a sorte de ter sido sorteada, então fiz a constelação. Foi muito forte, foi muito forte. E, e eu gostei, porque eu noto que o professor, ele fica trabalhando consigo próprio praticamente todo o tempo. E eu estava bem preocupada, inclusive eu comentei com ele. Eu gostaria de seguir fazendo as constelações da identidade para mim, porque eu vejo que ele trabalha com tudo. Se aparece um sinalzinho, ele vai fazer constelação. Se ele está com uma coceira no pescoço, ele faz a constelação. Então, me deu uma vontade assim de seguir o meu trabalho de constelações. E agora essa oportunidade vai fazer com que a gente possa, sei lá, seguir continuamente trabalhando. Mesmo agora vou tentar fazer as constelações com ele mesmo, acho que vai ser muito possível, porque agora a gente tem essa outra forma que acabou se desenvolvendo numa situação antagônica, mas acho que vai ser bastante útil para todo mundo, né? Quero agradecer então a presença de todos, né? Meu colega Leandro de Curitiba, Luciane, a Ana, Terezinha, a Vânia, Márcia, Marcele, uau! Um monte de gente. Eu tô no Insta, Rosane, eu tô no Insta e no Face ao mesmo tempo. E acho que agora a gente já pode começar a trabalhar com um pouco mais de conteúdo, né? Então vamos lá. Eu preparei para vocês porque na última live eu fiz esse conteúdo sobre como que começou a constelação e muitas pessoas me pediram, porque eu não tive habilidade para gravar. Hoje eu vou fazer então no Face e vou fazer no Insta e eu espero que eu consiga fazer com que essa live fique retida para que a gente possa trabalhar ela olhando ela mais vezes, não só nesse momento, né? Mas eu queria muito trabalhar com esse conteúdo e foi muito legal, assim, várias pessoas me pediram para revisar o que a gente tinha falado na outra live. E mais ou menos a gente começa assim, o que é IOPT, né? IOPT, então, é a identidade orientada pelo psicotrauma, uma teoria e uma terapia.
ela é fundamentada nas teorias e nas práticas desenvolvidas pelo professor Ruppert nesses últimos 25 anos de trabalho, tá? Então, vamos começar a trabalhar, a olhar como é que funciona. Primeiro, ele começou a fazer as constelações junto com Bert Hellinger. Em 1994, ele tinha se formado em psicologia e ele começou a fazer as constelações junto com Bert Hellinger. E aí ele seguia todas aquelas orientações com Bert Hellinger. A partir do ano 2000, ele elege para a psicotraumatologia como sendo o seu objeto de estudo. O que é isso? O trauma psicológico, psíquico, né? Então ele começa a partir de 2000 a, a olhar para isso como sendo a fonte, a parte mais importante daquilo que ele estava trabalhando. Por que eu explico isso? Isso é muito importante. Porque quando nós olhamos para esse conceito fundamental das constelações IoT, que é a psique, nós precisamos saber que a psique ela vai sempre fazer esse contraponto com o mundo externo a partir do que ela tem dentro dela. Então eu pensei o seguinte, como que eu vou explicar isso para vocês? Imagina que vocês estão fazendo um risoto, tá? E aí vocês colocam vários ingredientes, o arroz, a água, nananã. Quando terminar essa receita, vocês vão ter um volume de sabores, uma apresentação de uma certa homogeneidade. É assim que a psique funciona. Então, quando ele começa a estudar o psicotrauma em 2000, o que acontece com ele? Ele começa a pegar um ingrediente e ele começa a introduzir aquele ingrediente de uma forma muito intensa, como se fosse, por exemplo, um alho. Ele coloca um dente, dois dentes, três dentes, ele vai estudando, 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 estudando. O que vai acontecer quando ele concluir aquela preparação? O risoto vai ter sabor de alho. Então a psique ela é assim. À medida em que tu encharca ela com ingredientes específicos, que tu aprofunda, ela vai responder com aquela preponderância que tu colocou nela. Então, em 2000, ele começa a estudar o trauma. E aí, o que acontece? Ele começa a enxergar nas constelações de Bert Hellinger, porque daí ele colocou o óculos do trauma, ele enxerga nas constelações de Bert Hellinger traumas que começam a surgir aqui e ali, mas eles não eram considerados de uma forma específica para aquilo, porque ele estava sob o contexto das leis do amor de Bert Hellinger, para conduzir aquelas constelações, que são a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Então, aquele trauma que aparecia ali, ele ficava meio de lado, ele não era colocado como foco da atenção da constelação. E aí o que acontece? Depois de muitos traumas que ele vê ali, em 2007, ele começa a olhar e valorizar este trauma como sendo a parte principal da constelação. Ou seja, ele se afasta do modelo de Bert, e eu acho que é por isso que as pessoas me pediram muito para repetir esse trabalho de introdução das constelações IoT, porque ele começa a se afastar, ele começa a sair de dentro desse guarda-chuva, dessas três leis, desses três princípios fundamentais que conduzem as constelações e começa a se voltar para o mundo interior, para o que acontece dentro das pessoas que estão constelando. E aí, em 2007, ele começa a criar essas teorias que fazem essa ruptura
das constelações clássicas. E então nós começamos a ter constelações da intenção. Então eu vou falar aqui o que ele introduziu em 2007, rapidamente, tá? Um conceito de uma psique que a gente estuda muito profundamente nos cursos, tá? Tô só dando uma pincelada. Uma psique inteira. Então, conceitualmente, nós somos assim. E aí, nós sofremos um trauma. E esse trauma, ele vem como um raio nessa psique. E ele quebra a psique. Ele quebra a psique e ela começa a ter três partes. A parte saudável, que sempre está presente, o próprio trauma, que é a situação que nós não conseguimos suportar, e a parte sobrevivente, que tenta fazer com que a gente leve a vida adiante. Essa parte sobrevivente, gente, ela é extremamente necessária para a pessoa sobreviva. Então, imaginemos assim, ela usa bastante uma parte cerebral mais primitiva. Então, imaginemos assim, como acontece nos bichinhos. Vem um predador perto do bichinho, o que ele faz? Se faz de morto. Essa é uma estratégia de sobrevivência. Ou ele sai correndo. Nunca mais aquele predador enxerga aquele bichinho. Ou então ele se enche de coragem e vai lutar contra o predador. Então, isso são as formas que nós usamos para sobreviver àquele trauma, para nós termos essa sobrevida, tá? Ele começa a olhar este modelo tridimensional, começa a ser apresentado aqui em 2007. Então, nós não temos mais nada a ver com as constelações de Bert Hellinger. Nós já estamos trabalhando em cima desse modelo da psique. E aí ele começa a identificar partes da mesma pessoa que surgem nas constelações. E começa a chamar essas constelações de constelações do trauma. Essas constelações do trauma nascem junto com constelações em que ele já observa que o propósito da pessoa também é uma coisa muito importante. E ele passa a introduzir esse propósito dentro das constelações. Inicialmente, ele coloca uma pessoa para representar e depois, percebendo que a pessoa muitas vezes começa a se perceber nublada, perdida, confusa, distraída, ele começa a colocar a própria pessoa na constelação. Por que essa pessoa tem tanta dificuldade de vivenciar essa experiência? Porque essa experiência leva ela para vivenciar aquelas emoções que levaram ela ao trauma. Então, em 2007, ele começa a trabalhar com estes princípios novos de psique partida, e aí ele traz o primeiro e fundamental fundamento dessa constelação, para a gente não confundir com as constelações sistêmicas ou familiares. A gente vai procurar a identidade e a gente vai procurar a identidade através do trauma. Como que isso se dá assim, ó? Imaginem que vocês estão crescendo, tá? E aí estão crescendo e aí vem um trauma. O que esse trauma faz com vocês? Ele muda o rumo dessa identidade.
é como a gente diz muito grosseiramente, ah, como quando crescem as mandiocas, sabem? As mandiocas vão crescendo, quando elas encontram uma pedra, elas desviam da pedra. A identidade é a mesma coisa. Nós temos uma identidade que vai se moldando desde lá do começo, mas aí, quando ela encontra o trauma, ela começa a se desvirtuar, porque essa parte de sobrevivência faz com que ela troque o caminho para conseguir sobreviver. E a partir disso, esse desvendar da identidade faz com que a gente também olhe para esse princípio, a identidade para uma autonomia. A autonomia é porque essa pessoa não será mais conduzida, ela vai se conduzir. Então, o próprio processo já é levado de uma forma a que ela assuma as suas responsabilidades, com a intenção, com a condução, com o encerramento, com a quantidade de emoções que a pessoa consegue suportar. É o fundamental. Não é o terapeuta que conduz, não é o terapeuta que diz, ele está ali como apoio. E aí o próprio a própria pessoa que faz a constelação, ela começa a interagir e se dar conta de algumas coisas. Nessa fase, então, havia essa constelação em que o propósito da pessoa era colocado no campo. Depois disso, ele percebeu que a própria pessoa deveria, ele observou que ela deveria entrar como sendo o seu próprio processo, a sua própria intenção. E isso se dá em 2009. Percebam como nós já nos afastamos tanto do Bert Hellinger. A pessoa entra na constelação como o seu próprio propósito. E aí, a partir de 2015, nós chegamos no modelo que nós temos hoje, que é a constelação da identidade, em que cada palavra é representada por uma pessoa e a própria pessoa que está constelando vai interagir com essas palavras, tá? Então aí ele começa a compreender que essa constelação pode ser chamada de constelação da identidade, porque ela vai buscar o quem eu sou, a identidade, o quem eu sou dessa pessoa. Então, aí nós começamos a nos fixar nos princípios fundamentais. Quem eu sou, a minha própria autonomia, o que eu quero ser, para onde eu quero ir. E esses são os fundamentos desta constelação. Então, não se pode dizer que eles se assemelham de alguma forma com a constelação do Bert. O Bert olha para o sistema e regulariza o sistema para trazer equilíbrio para a pessoa. Aqui nós estamos fazendo com que a própria pessoa se olhe, se perceba, melhore o seu conhecimento acerca de si mesmo, atualize as suas questões e aí siga adiante, tá? Isso é fundamental que a gente tenha essa percepção, porque muitas vezes a gente encontra pessoas que entendem que o fato de estar sendo representados, elementos que se fazem perguntas, se misturam as constelações. Não, não se misturam, porque essa é uma das perguntas que me fazem muito. Na constelação do Bert, eu vou procurar os excluídos para fazer o pertencimento, eu vou procurar uma desordem e eu vou procurar um equilíbrio nas coisas que estão fora do equilíbrio. Aqui
na constelação da identidade, na IOPT, eu vou procurar fazer com que a pessoa que está constelando identifique quais são as dificuldades, a partir do quê? Porque quando ela coloca a sua intenção, essa intenção atua como um fio condutor que vai levar até o lugar onde ela não consegue ultrapassar. Entendem? Isso se dá da seguinte maneira: por que eu roo as minhas unhas? Então eu faço uma frase: quero parar de roer as unhas. E aí eu quero parar de roer as unhas. Aí eu vou trazer essas pessoas para a constelação e elas vão me conduzir ao local aonde eu tive esse momento em que eu passei a roer as unhas. Eu vou começar este trabalho lá do zero, no primeiro momento que eu tive essa dificuldade, talvez não. Talvez a gente precise de algumas constelações para chegar lá, porque os nossos traumas, eles sofrem uma reatualização. Nós temos um trauma e ele vem reatualizando, a gente vai retraumatizando durante a nossa vida. Por exemplo, agora, nessa fase do coronavírus. Eu tenho uma exigência de separação, eu tenho uma exigência de não contato, eu tenho várias ordens. E isso pode gerar em mim uma resposta de rebeldia, que é uma resposta que eu vou dar de acordo com o trauma que eu tive lá na origem. Então eu vou retraumatizar. Visitarmos as emoções dos traumas não é uma retraumatização. Visitar as emoções do trauma é olhar para elas a partir de uma posição mais madura. Retraumatizar é quando a gente reage às situações como se reagiu na origem, tá? Muito bem. A partir disso, eu tenho então um arcabouço, uma possibilidade de eu compreender isso. Não tem ordens, o modelo IOPT tem princípios, não é como a constelação, ele é totalmente separado, porque a IOPT trabalha com a identidade e a autonomia. Eu não vou procurar ordem, eu não vou procurar equilíbrio, eu não vou procurar pertencimento na condução da IOPT, tá? Bom, aí a gente vê o que o Rupert viu frequentemente nos estudos, nas práticas que ele teve. Que existiam três situações que eram muito frequentes na traumabiografia das pessoas. Traumabiografia significa a minha biografia de traumas, tá? Assim como a identidade são todas as coisas que me aconteceram. A minha identidade sou eu, a minha história. Eu não tiro uma parte da minha história e boto a história, será sempre a minha história. E a traumabiografia nada mais é do que todos os traumas que eu vivenciei. E ele começou a perceber de uma forma muito genérica e, digamos assim, pouco, pouco individualizada, de uma forma mais massificada, que haviam três dificuldades fundamentais: a criança não ser desejada, a criança não ser amada e a criança não ser protegida. E ele percebeu que cada uma dessas dificuldades causa a dificuldade posterior. A criança que não é desejada são aquelas gestações em que a mãe não quer ter aquele filho.
ela, ela olha para aquela situação e ela não se identifica, ela não se ajusta como mãe. Ele percebe que isso traz uma dificuldade porque aquela pequena célula não é exatamente que ela tenha um conjunto, um construto cerebral completo para fazer uma crítica, mas ela tem condições de se sentir retraída ou expandida. E isso faz com que marque dentro dela essa circunstância. Depois disso, provavelmente, ao nascer, essa mãe vai encontrar uma dificuldade de se relacionar com esse bebê. Então já vem o segundo trauma, que é o trauma do amor. O trauma de não ser amado, o trauma de não estar ali de uma forma amorosa, de pessoa para pessoa. A gente aponta muito ali essa condição de ser objeto, né? Coisinha, objeto, né? Enfim. E aí, a partir disso, é muito fácil para que se entre numa situação de trauma da não proteção, que é o trauma da dificuldade da sexualidade, tá? Então, isso é um conjunto, assim, muito grosseiro até, para que a gente consiga compreender as diferenças que existem entre um trabalho, constelação familiar, constelação sistêmica, que vai procurar essas respostas, e a IOPT. E aí agora, eu não gostaria de usar todo o horário, porque eu acho muito bom a gente fazer uma fala mais dinâmica. Eu quero falar sobre algumas perguntas que me fizeram. Uma delas eu gostei muito e eu gostaria de tentar responder ela toda agora. Quando a pessoa se sente neutra com relação aos sentimentos, olha que delicadeza, a pessoa se sente neutra com relação aos sentimentos. Ou seja, não se vincula com as emoções, não sente. O único sentimento que consegue perceber é a tristeza, vinda de uma depressão. Essa desconexão com o sentir pode estar relacionada com o vínculo materno ou período da gestação? Na verdade, eu não posso ter certeza. O que eu posso saber é que essa pessoa que se sente afastada das emoções, ela é uma pessoa traumatizada. Porque quando a gente sofre um trauma, a gente tem uma emoção tão violenta com relação ao risco da nossa vida que nós criamos uma forma, uma estratégia de sobrevivência de nos anestesiarmos, de nos tornarmos inerte. E aquilo pode ser tão violento e aquilo pode ser tão frequente na minha vida que eu mantenho essa forma de atuação muito tempo depois, até que eu descubra um motivo dessa minha inércia e dessa minha não sensação com nada, tá? Eu perco a referência do meu sistema de emoções. Como que isso funciona? Eu me anestesio, eu me torno inerte. Aí a gente vê aquelas pessoas, por exemplo, que estão na porta da igreja e te dizem assim: eu não sei se eu amo a pessoa que eu namoro. Eu sou fiel, eu acompanho, mas eu não consigo saber. Por quê? Porque a pessoa perdeu essa sensação, ela está anestesiada por dentro. Quando nós temos essas emoções anestesiadas, nós temos muita dificuldade de nos conectarmos com a vida, porque nós não sabemos se isso é bom ou não é, porque a régua que faz com que eu faça essas escolhas, ela se quebrou. Lá atrás, quando eu fiz tábua rasa e pensei, é melhor ficar toda anestesiada e ficar toda nessa inércia. Então, a partir disso,
nós poderemos perceber essas pessoas que não sabem se gostam, se não gostam, se isso é bom, se não é. E também nós percebemos aquelas pessoas que precisam de estímulos bem violentos. Gente, a gente consegue enxergar isso tantas vezes, às vezes de uma forma menos intensa, por exemplo, filme de terror, filme com situações de suspense que a gente fica bem, né? Até as formas mais violentas. Nessa régua, nesse meio do caminho, existem muitas coisas. Existem as drogas, existem o terror, a exaustão, a pessoa faz as coisas até chegar na exaustão. Isso, as reações das pessoas, e tem uma pergunta que está me fazendo aqui, as reações que as pessoas têm no campo sempre são resultados daquilo que elas foram chamados para fazer, né? Então, se a gente vai chamar uma pessoa para representar a minha mãe, ela vai ter uma ressonância interna com aquilo que a minha mãe se relaciona naquele tema específico que a gente está trabalhando, tá? Quando eu chamo a pessoa para ser palavras, a gente vai precisar de um tempo para que essa pessoa perceba qual a pessoa ela está representando, porque é óbvio que as palavras não serão apenas palavras, elas serão reflexos de pessoas que nos acompanham. E essa que é a beleza da coisa. Eu olho para a intenção como uma série de palavras e o resultado que eu tenho é como eu me relaciono com essas pessoas, tá? Outra pergunta. Percebi que durante a constelação eu não conseguia conectar com os meus sentimentos. Fiquei bloqueada. Existe uma forma de fazer com que isso não aconteça? Não. Essa forma de se sentir bloqueada é o resultado. Resultado, gente, é muito importante a gente entender o que é causa, o que é consequência. A gente ficar embotado é resultado de quê? De trauma. Então, se a gente está na constelação, se a gente está indo buscar uma resposta, quem é que está ali tentando fazer que a gente não enxergue o trauma? A estratégia de sobrevivência, ela está atuando. Então ela segue me protegendo de eu não sentir, ela segue me protegendo. Às vezes parece que a gente está com os óculos de outra pessoa, que fica tudo nublado, parece que tem uma fumaça, fica nu, enuviado, não sei como é que se diz, fica tudo nublado na nossa frente. Tudo isso faz parte dessa dificuldade de enfrentar. Por isso que eu trabalho muito com consteladores, meus amigos, colegas consteladores vêm muito me procurar e eu percebo que eles com aquela mobilidade enorme que eles têm para perceber tudo, para sentir tantas coisas, como às vezes a estratégia de sobrevivência vem e faz com que eles fiquem completamente arrasados, sem perspectivas, sem condições de seguir adiante, tá? Pergunta: é possível usar bonecos e outros representantes? Eu ainda não cheguei numa posição muito clara a respeito de bonecos. As constelações online, elas são maravilhosas, eu vi como elas acontecem com grupos. Acho que sem ser na semana que vem, na outra, eu vou convidar vocês para fazerem um workshop online de constelação IOPT. E as constelações com âncora são maravilhosas quando se faz um por um, né? Um terapeuta, um cliente. As constelações online se trabalha com a percepção da pessoa que vai querer constelar sobre os elementos que ela lançou, certo?
Vamos fazer constelações online para quem quiser, podem se preparem para fazer esse workshop. Na semana que vem, não, que eu tenho uma outra surpresa semana que vem, mas um pouco mais adiante, vamos fazer, tá? Outra pergunta que eu queria responder é a seguinte: é possível fazer online? Sim, acabei de responder. Fica muito forte, fica bem bom. A gente só precisa ter bastante cuidado. Não vou ensinar a fazer aqui, tá? A gente só precisa ter bastante cuidado, por isso que eu adoro quando vem consteladores, alunas, e todas essas pessoas que já trabalham um pouco nesses campos, porque nós precisamos ter muito cuidado para tirar as pessoas da sintonia. Ela precisa entrar na sintonia, ela precisa sair. E nós teremos uma dificuldade aí, porque nós estaremos longe da pessoa. Nós temos que ter a nossa caixa de ferramentas com bastante condições de. A Ana está dizendo que ela está muito ansiosa para iniciar a formação que nós vamos fazer aqui em Porto Alegre. Sim, eu também estou. Nesse momento a gente está com as aulas suspensas, né? Dia 20 de março ia começar as aulas, mas a gente teve que suspender, aguardando a nova etapa. Enquanto isso, nós seguimos adiante com as outras atividades. Ah, eu podia ser mais a queixa do cliente. Seria super específica com a queixa do cliente. Nós precisamos ter aquela frase bem na nossa mente, acho que nas outras constelações também, mas enfim, a nossa frase precisa ser fixa, porque nós não podemos avançar. O que que acontece, gente? Eu já fiz parte de uma situação muito interessante. Eu fui chamada para fazer a ressonância e eu percebi que aquela pessoa tinha um trauma muito antigo com relação à sua mãe. Mas eu não podia falar nada, porque ela não me perguntou. Eu fiquei bem quieta. Ela não estava pronta para isso, não é? Ó, as minhas alunas de Maceió, todas muito atentas, muito presentes, já estão com bastante teoria dentro delas, já conseguem me entender e interagir com várias questões, né? Outra pergunta, ó. Pode ser em uma sessão apenas? Depende. Depende da pessoa que é mais importante nessa constelação, que é a pessoa que quer constelar. O quanto que ela está realmente envolvida, o quanto que ela está realmente engajada e preparada para enfrentar aquelas dificuldades. Agora eu quero terminar essas duas perguntas porque eu vou encerrar, tá? Posso ter efeitos que se refletem no meu corpo físico? Sim, podemos ter cuidado, Lia, quanto cuidado com o outro. Sim, muito cuidado com o outro. O outro é o mais especial, porque a gente está mexendo com a parte dele mais profunda, mais delicada. Sim, muitas vezes a gente tem reações internas nossas, né, que se refletem com relação a essa questão do trauma, que é, eu imagino assim que seja, sabe aquelas brincadeira cai não cai? Brincadeira cai não cai é assim, a gente puxa uma vareta e as bolinhas se acomodam, né? Então a gente precisa que essas bolinhas se reacomodem e essa reacomodação das bolinhas é que vai trazer algum efeito físico. Eu, por exemplo, tenho rinite. Frequentemente, se eu trabalho temas muito profundos, eu tenho rinite uma semana, 5 dias, 2 dias, só no dia, um pouquinho de dor de cabeça, depois ela passa. Tô tentando gravar, Amore. Tomara que dê certo, tá? Flashbacks de coisas que aconteceram na infância, depois das constelações. Yes! Isso é o que a gente mais quer. A gente quer
que depois da constelação a pessoa tire aquela tampa mais grosseira da panela e a gente comece a acessar esse núcleo onde estão as coisas, que é o nosso inconsciente. A partir disso, a gente vai começar a liberar todas essas energias que a gente faz tanta força para obscurecer, e a gente vai começar a trabalhar e colocar elas nas prateleiras certas. E isso é tudo que a gente quer. E aí as pessoas podem me perguntar, mas isso significa que a pessoa vai ter insights de traumas que ela não quer? Não, não é assim. Tudo o que acontece com a pessoa tem que ter o aval da sua psique. A sua psique é que determina. Eu quero seguir, eu não quero seguir. Se a pessoa não tem condições, se ela não quer, se ela não gosta de fazer isso, o que vai acontecer com ela? Ela vai perceber isso de uma forma longínqua, está lá atrás. Se ela tem mais disposição, mais entusiasmo, que ela está preparada, aos pouquinhos ela vai perceber. Eu voltei da Alemanha esse ano e eu cheguei no Brasil e comecei a ter uma gripe com asma. Uma asma que fazia muito tempo que eu não tinha. O que que aconteceu? Eu uma noite me acordei e eu pensei, quando eu comecei a ter asma, a minha mãe começou a fumar também. Então eu tinha asma porque eu tinha essa rejeição a esse hábito da minha mãe. Gente, depois daquilo não tive mais nada de asma. A minha asma era um efeito psicológico. E como eu já estava determinada, com muita vontade de trabalhar e ver tudo isso, veio todo esse movimento dentro de mim. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu espero que vocês apreciem esses novos conhecimentos. Eu espero que vocês queiram que a semana que vem eu apresente para vocês. Eu gostaria, a semana que vem, se vocês tiverem interesse, eu gostaria na semana que vem de ler uma parte do livro novo do professor Rupert, para a gente compreender alguma coisa sobre trauma transgeracional que ficou um pouco pendurado na outra live, tá? Depois eu gostaria também de dizer para vocês que eu provavelmente vou fazer um pequeno e-book dessas questões que a gente trabalhou hoje. E daí, se vocês me contatarem e vocês me disserem, eu quero receber esse e-book, eu vou mandar para vocês, tá bem? Então agora eu espero que eu consiga fazer a gravação da live para que ela fique disponível. Convide seus colegas, seus amigos, parceiros para rever esses momentos que nós estivemos juntos. Eu adorei a presença de vocês, as perguntas foram maravilhosas. Tenho ainda algumas que eu vou responder pessoalmente para não abrir muito as questões dessas pessoas. Um beijo muito grande e até a próxima. Um beijo para o pessoal do Face também. Até a próxima.